Bom, a gente tem aqui então um sistema de coordenadas. Se eu, por exemplo, marcar um ponto aqui, vou chamar de ponto A. Quais seriam as coordenadas geográficas deste ponto? Ponto A. Esse ponto A, ele é resultado do cruzamento deste meridiano com este paralelo. Que meridiano é esse? É o meridiano de 30 graus. Que paralelo é esse? É o paralelo de 30 graus também. Tá? Bom, o que é esse 30 graus? O que é esse 30 graus? Na verdade, aí vai entrar um conceito importante que você não pode esquecer, que é um conceito que vai ser fundamental para você estudar outras partes da geografia. Ok? Que conceito é esse? Esse 30 graus que está marcado aqui, ele na verdade representa a distância que este ponto está em relação ao zero. Esse 30 graus, ele não está nomeado à toa. Ele indica a distância que este paralelo está em relação ao paralelo de 0 graus. Essa distância em que os paralelos se encontram em relação ao paralelo de 0 graus, que é a linha do Equador, nós chamamos de latitude. Ok? Bom, o que significa esse 30 graus? Significa a distância em que este ponto A está em relação ao meridiano de Greenwich. Ok? Este meridiano está a uma distância de 30 graus em relação ao meridiano de Greenwich. Isso nós chamamos de... Vou apagar aqui para a gente escrever. Longitude. Vamos então registrar esse conceito. Esses dois conceitos, eles vão ser importantes. Latitude, distância em que qualquer ponto está em relação à linha do Equador. Bom, longitude, distância em que qualquer ponto está em relação ao meridiano de Greenwich. Esses são dois conceitos importantes, tá? Essa latitude e essa longitude vão determinar para a gente as coordenadas geográficas do ponto. Então, voltando aqui para o nosso ponto A, a gente vai colocar aqui que a latitude desse ponto, ela é de 30 graus, né? Olha aqui a distância em que o paralelo que ele se encontra está em relação a 0 graus, está a 30 graus ao norte. Não esqueça que você sempre tem que colocar se está norte ou sul. A latitude ela está ao norte ou ao sul. Porque os valores se repetem. A distância ela está tanto ao norte quanto ao sul. Se você coloca só 30 graus, você não vai saber se esse ponto A está aqui ou se esse ponto A está aqui. Afinal de contas, aqui também existe um paralelo de 30 graus. Só que esse está ao sul. Então você indica que o que você quer, que está identificando a posição do ponto A, é o que está ao norte do meridiano, da linha do Equador. Ok? Agora, a longitude vai ser a distância em que esse meridiano, onde está o ponto A, está em relação ao meridiano de 0 graus. Essa longitude é uma distância de 30 graus. Mais uma vez, você vai indicar, nesse caso, se ela está a leste
ou oeste? A gente já sabe que na direção onde o Sol se põe é o leste. Então está a 30 graus leste em relação ao meridiano de Greenwich. Bom, agora nós temos as coordenadas geográficas do ponto A. Aprendemos a localizar um ponto na superfície terrestre. Antes da gente sintetizar, vamos fazer um segundo exemplo. Vamos, neste segundo exemplo, localizar um outro ponto. Vou marcar um ponto aqui, que será o ponto B. Ok? Vou colocar aqui, ponto B. E vamos determinar a latitude e a longitude deste ponto B. Já sabemos que a latitude, para a gente saber a latitude, a gente tem que saber a que distância este paralelo, o paralelo é a linha horizontal, a que distância esse paralelo está em relação à linha do Equador. Olhamos aqui ao lado, a latitude, ela vai de 0 a 30, mais uma vez. Ou seja, esse ponto tem uma latitude de 30 graus. Mas ele não está no mesmo lugar, no mesmo paralelo em que estava o ponto A. O ponto A também estava numa latitude de 30 graus. Porém, esse ponto B, apesar de estar na mesma latitude do ponto A, dessa vez está ao sul da linha do Equador. Está vendo a importância de você colocar a coordenada, se é norte ou se é sul? São lugares completamente diferentes. Um está ao norte, o outro está ao sul. Então não esqueça nunca de colocar qual é a direção em que essa coordenada está. Ok? Agora a gente vai considerar qual é o meridiano, que é a linha vertical em que esse ponto se encontra. Olha aqui, ó. Esse ponto se encontra no meridiano central ou meridiano de 0 graus. Meridiano de 0 graus, você não precisa colocar se é leste ou se é oeste, porque o 0 é a referência inicial, não está nem a leste nem a oeste, é a referência inicial. Localizamos o ponto B.